Opa, galerinha chegando. Só chegando aqui no chat. Bom dia, pessoal. Vamos aguardar só mais um pouquinho, até as 11h03, mais ou menos, para dar tempo do pessoal entrar. E vamos iniciar em seguida. Pessoal, são 11 horas. Estamos só esperando dar 11h03 para dar tempo do restante entrar. E vamos seguir, tá? Pessoal, vamos iniciar aqui então. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Thales Cruz, sou analista de segurança aqui na EdgeProtect. E para quem ainda não conhece, né, a EdgeProtect, como todo, nós somos uma empresa 100% voltada para a cibersegurança, né? Atuamos em nível nacional, no Brasil inteiro. Temos times em Belém, Fortaleza,
São Paulo, Brasília e também fora em Portugal, nós temos em Lisboa o time. Para dar uma introdução aqui, o nosso convidado de hoje é o William Nascimento, Sales Engineer na Trend, uma empresa líder global em cibersegurança com décadas de atuação no mercado, né, inovação, pesquisas globais de ameaça e atuação em proteção e segurança de ambientes em nuvem, rede, endpoint, toda a parte de infraestrutura digital, tá? Hoje o William vai dar uma aula aí para a gente sobre gestão de riscos em toda a superfície de ataque, com uma demonstração prática na ferramenta Vision One da Trend, tá? Como nós somos muitos, eu peço que, por favor, à medida que vocês tiverem dúvidas, alguns comentários, vocês podem colocar no nosso perguntas e respostas. Ao final, nós vamos responder tudo, tá? E sem mais delongas, eu passo aí a palavra para o William. William, seja muito bem-vindo e muito obrigado por estar aqui conosco e compartilhando aí do teu conhecimento com a gente, tá? Thalys, obrigado, viu? Para mim é um prazer estar com vocês aqui, estar com o IT Protect, um parceiro muito importante aqui para a Trend Micro, tá? Bom, sou o William, mas podem me chamar de Will, fiquem à vontade, tá? Sou engenheiro aqui da Trend Micro. Bom, e meu objetivo aqui é trazer o máximo de conhecimento sobre riscos e como a plataforma hoje da Trend, o Vision One, pode ajudar vocês nesse desafio, né, de mitigação, priorização e descoberta de ativos para a priorização dos riscos, né? A gente sabe que esse é um assunto muito importante em cibersegurança, né? E acho que a gente vai conseguir trazer um contexto legal aqui e abordar todos os pontos necessários, tá? Bom, eu vou compartilhar aqui uma breve apresentação, tá, da Trend, depois eu vou introduzir um pouquinho sobre a ferramenta e sobre o tema em si, né, que é a gestão de riscos, e depois a gente vai para a plataforma e vai fazer ali toda a demo do produto, tá ok? Bom, antes de a gente falar da trend, antes da gente falar do assunto em si, né, que é a gestão de riscos, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da trend, tá? Eu sempre gosto de mostrar esse slide em todas as conversas que eu faço, né, com clientes, com os amigos, com os parceiros, porque muita gente ainda ou não conhece a trend, né, ou tem uma noção do que a trend faz, ou tem uma informação ali antiga de mercado, né, enfim, por estarmos há muito tempo no mercado, às vezes a gente é conhecido ali pelo produto, né, ou pelo software de antivírus, tá? Mas as coisas mudaram muito nesses últimos anos, né? Eu estou há quase 13 anos aí, consecutivos, quase 14 anos, na verdade, consecutivos trabalhando com a Trend e com as plataformas da Trend, tá? Hoje a Trend é uma empresa que tem um total de vendas brutas aí de 2,1 bilhões de dólares, tá? Isso é um número bem expressivo, tá? Numa uma moeda constante, né, e consistente, tá? Nós somos mais de 7 mil funcionários aí espalhados pelo mundo, né, em 73 países diferentes, tá? Isso é uma marca bem bacana, só que no Brasil a gente tem mais de 100 pessoas ali dedicadas na operação de cibersegurança, enfim, fora os nossos parceiros que contribuem também nessa jornada, tá? A gente protege aí mais ou menos, né? A gente fala que esse número vai variando conforme a gente vai ganhando logos e tudo mais de 87 milhões de assets, tá? Isso é um número muito expressivo, né? A gente hoje é líder de mercado, né? Ou está no quadrante de líderes, né? De vários segmentos, né? Então, XDR, Cloud, EPP, e-mail, network, né? E isso garante para a gente uma presença, além de uma presença muito forte em cibersegurança, uma amplitude muito bacana para a proteção dos nossos clientes, tá? Um outro dado relevante que eu gosto também de compartilhar é que a gente é uma a número um, vai.
em divulgação de vulnerabilidades e descoberta de ameaças, tá? Hoje a Trend descobre aproximadamente 73% das vulnerabilidades do mundo, tá? Depois eu vou compartilhar um relatóriozinho com vocês aqui da Omídia para vocês darem uma conferida, mas é um número bem legal, tá? A gente tem um centro de pesquisa, que é a Iniciativa ZDI, que faz esse trabalho, tá? E a gente também conta com pesquisadores independentes, né? Então, que fornecem essas informações para a gente e a gente consegue, assim, atualizar as plataformas, informar os fabricantes de mercado e também criar soluções para proteção dos nossos clientes, tá? Bom, começando aí a introdução sobre o assunto, né? Eu gosto muito de mostrar esse slide, tá? Eu acho que ele sempre representa muito bem aonde estamos e para onde queremos ir, né? Então, a Trend hoje usa uma plataforma única, né, que se chama Vision One, para poder fazer o gerenciamento da operação de cibersegurança dos nossos clientes, tá? Dentro dessa plataforma, a gente tem uma série de produtos que já estavam disponíveis em outros momentos dentro do nosso portfólio, mas estavam disponíveis de um formato que era um formato separado, ou seja, cada um num console diferente, em lugares diferentes, enfim. E o que acontecia? Normalmente a gente não conseguia concentrar essas informações em um único lugar, e o gerenciamento também ficava muito complexo, tá? Então a gente já tinha a parte de endpoint, network, e-mail, cloud security, enfim, tá? Bom, o que que a gente fez? A gente criou uma plataforma única que se chama Vision One para poder concatenar todos esses produtos e todas essas features dentro de um único lugar. Cara, isso aqui mudou a nossa vida, mudou o jeito de trabalhar cibersegurança, tá? Por quê? A gente já não tinha partes desconectadas de um único assunto. A gente tinha informações correlacionadas, produtos que se conversavam, a gente tem produtos que se conversam e se integram de uma maneira muito, muito fácil e muito friendly, tá? Um outro ponto interessante também, que acho que foi uma virada de mesa, foi a correlação das informações através do XDR, tá? Então, a gente vê muitas empresas hoje falando sobre o conceito de XDR, mas muitas vezes a integração que é possível ali é com o próprio produto de endpoint. Então, a gente acaba tendo um EDR numa plataforma que não é de XDR, tá? E o interessante é que a Trend, além de conseguir complementar a camada de integração, né, com o XDR para correlação de várias informações através de várias plataformas, através de vários produtos que já são nativos nossos, a gente também consegue fazer integração de terceiros. Isso é uma coisa muito bacana, porque a gente consegue proteger o investimento do cliente no final do dia. A gente não fica só preso com a plataforma em si da própria Trend Micro. A gente consegue aproveitar o investimento do cliente e consegue otimizar a segurança do ambiente complementando com o nosso produto, tá? E aí vem, eu acho que a virada de novo, a segunda virada de mesa, e o que trouxe realmente a total visão de caminhos a serem seguidos dentro dos ambientes dos nossos clientes, tá? Que é o Cyber Risk Exposure Management, tá? O que é o Cyber Risk Exposure Management? Nada mais é do que a plataforma de medição de riscos e compliance da Trend Micro, tá? Essa plataforma vai receber informação de todos os nossos sensores, né? Então, endpoint, cloud, network, e-mail, identity, AI, data security e informações de terceiros, então informações de outros produtos que estão conectados, que podem ser conectados à nossa plataforma de uma maneira nativa, tá? E a ideia aqui é trazer visibilidade do ambiente e visibilidade da operação dos nossos clientes, tá? Então, a gente sai de um trabalho reativo, né? Quando a gente está falando de plataformas de endpoint, e-mail, enfim, e vai para uma medição de risco preventivo e preditivo. Isso é muito importante, gente. Ser preditivo e proativo. Eu acho que eu gosto sempre de dar esse exemplo, né? Quando a gente está falando de um SOC.
Um SOC hoje, normalmente, vai trabalhar de uma maneira reativa. Ou seja, se a gente tem um SOC normalmente dentro do nosso ambiente, a informação que é entregue para os nossos, enfim, para os nossos administradores, ou para o administrador da empresa, ou para a equipe de segurança, é uma informação de um evento que já aconteceu. Né? E isso é muito importante, né? Um evento que já aconteceu é passível de ser tratado? Talvez se eu tiver um playbook que corrija. Daí eu estou só informando, né? Mas se eu não tenho o contexto da ameaça, se eu não tenho o contexto do que aconteceu, eu ainda continuo sendo reativo. Né? E falando de contexto, talvez a gente consiga esse contexto numa plataforma de XDR, né, que correlaciona as informações. Ou seja, eu trago o contexto daquele evento, mas eu ainda fico preso na reatividade e com uma pequena parcela de proatividade, porque no final do dia todos aqueles eventos já aconteceram. Ou seja, pode ser que não aconteceu nada no meu ambiente, pode ser que eu não tive nenhum problema. Ou seja, a minha solução de endpoint bloqueou, a minha solução de e-mail bloqueou, meu software bloqueou, ok. Mas o que aconteceria se o meu software, se o meu e-mail, se o meu endpoint, por exemplo, não conseguisse capturar uma informação de uma credencial que foi vazada? Ou seja, ela foi vazada por quê? Tem um MFA desabilitado? Tem alguma misconfiguration de password dentro do meu Active Directory, dentro do meu Entra ID? É isso que a gente quer capturar. A gente quer capturar eventos que de repente você não está vendo no seu ambiente, né? E configurações ou outros vetores de ataque que a gente vai explorar ali na plataforma, que contribuem para o meu fator de risco aumentar ou diminuir, ok? Então, eu gosto de mostrar esse slide para poder dar essa visão aqui da plataforma de segurança e do Cyber Risk Exposure Management, tá? Boa. E aí, entrando no tema que a gente tem hoje para conversar, né, sobre risco, eu queria falar um pouco sobre o risco cibernético é um risco de negócio, tá? Isso é bem importante, porque no final do dia, se a gente tem riscos inerentes à nossa corporação, concorda comigo que esse risco cibernético pode trazer uma desvalorização para a marca? Por exemplo, vamos usar aqui um exemplo clássico que eu sempre gosto de usar, tá? Vamos usar um exemplo de uma empresa de educação, ou uma empresa que está no ramo educacional, tá? Pode ser uma faculdade, pode ser uma escola, pode ser um centro de educação, enfim, tá? Se uma credencial é vazada na Dark Web de um aluno, a gente pode ter um risco maior ou um risco menor. Concorda? Bom, se uma credencial de um executivo, né, um high profile user é vazada, a gente também vai ter um risco um pouco maior, um pouco menor. Mas concordam comigo que o principal problema, e aí muita gente me fala, Will, mas se vazar uma credencial de aluno, cara, não é tanto problema, porque eu reseto aquela credencial, o aluno não tem acesso a muita coisa, ele não tem acesso a muita informação, é só a plataforma acadêmica ali e tudo mais, né? Mas o problema não está em si, no que aquela credencial pode fazer dentro do meu ambiente, mas sim a exposição que aquela credencial vazada trouxe, por exemplo, à minha marca. Né? Ou seja, se eu estou associado ao risco de vazamento a um risco de vazamento de credencial, concordam comigo que o risco cibernético da companhia aumenta. E vamos pensar aqui numa questão bem prática, né? Hoje, se você for pensar, as empresas ou estão adquirindo outras empresas ou estão sendo adquiridas. E o valuation da empresa também é medido pelo risco de negócio, né? Ou seja, se eu não tenho uma empresa segura, eu não tenho uma empresa valorizada. O meu EBITDA, né? O meu múltiplo ali o meu múltiplo de venda ou de compra, ele diminui, o valor da minha empresa diminui. Então,
ter o risco cibernético calculado, medido e informado, ou nem sempre precisa estar mitigado, ele pode estar aceito, não tem problema. É muito importante. Por isso que o risco cibernético é um risco de negócio. Tá? Avançando um pouco mais aí sobre a questão de riscos, né? Então, como a Trend hoje procura trabalhar em cima desse tema, tá? O risco para ser visualizado, ou seja, o risco para ser verificado, precisa de visibilidade. Ou seja, eu preciso conhecer quais são os meus ativos, né? Eu preciso saber quais são os meus notebooks conectados à rede, se eles estão no Active Directory, se eles não estão. Eu preciso saber quais são os meus dispositivos móveis, celulares, tablets, enfim. Preciso conhecer meus servidores, preciso conhecer as minhas credenciais, os meus usuários. Eu preciso conhecer quais são os meus switches, quais são os meus dispositivos de OT, meus firewalls, meus dispositivos de IoT. Eu preciso ter a visibilidade disso, tá? E um outro ponto que remete a essa questão é a priorização. Eu preciso criar fatores de priorização e preciso dar valor a esses assets. Ou seja, eu preciso saber o que é mais importante de ser resolvido. Eu preciso saber o quanto de investimento eu vou alocar, ou quanto de tempo eu vou alocar para determinado problema dentro do meu ambiente, ou para correção de determinado risco, ou para correção de determinado incidente. E a gente sabe que não é fácil, porque as empresas hoje sofrem, porque, primeiro, a gente tem uma escassez de mão de obra de profissionais de cibersegurança. Segundo, não é fácil a gente ter recursos alocados para a cibersegurança. A gente precisa se provar muito, né? A gente precisa provar que aquilo é importante. E muitas das vezes a gente só consegue provar depois de um incidente, né? Porque a gente não tem, normalmente não se tem mecanismos para trazer essa informação, tá? E um outro assunto muito importante é a mitigação, ou seja, como eu consigo resolver esses problemas de forma que eu tenha um menor impacto, consiga otimizar os meus recursos profissionais que estão alocados dentro da empresa e consiga alocar os meus recursos financeiros da maneira correta, ou seja, fazendo investimento em contratação de novos profissionais, fazendo investimento na contratação de novos produtos e consultorias, tá? E a Trend está conectada diretamente a esse propósito, né? De dar visibilidade, ajudar na priorização e na mitigação desses riscos cibernéticos, tá? E como a gente faz isso, tá? Basicamente, a gente tem hoje uma plataforma que se chama Vision One, como eu já tinha comentado antes, e dentro do Vision One, o principal produto, a principal função disponibilizada é o Cyber Risk Exposure Management, tá? E, gente, de novo, isso aqui muda o jogo. Por quê? Vamos imaginar aqui um cenário de consultoria de cibersegurança, né? E consultoria de riscos, né? Então, o famoso GRC, que muitos de vocês já devem ter contratado ou já devem ter trabalhado nos últimos anos, tá? Vejam, quando a gente está fazendo uma consultoria de cyber, de gestão de risco, essa consultoria, ela é uma consultoria estática, concorda? Porque eu trago a informação daquele momento. Então, eu passo ali 30 dias, 40 dias, 50 dias fazendo a análise da minha superfície de ataque, né? Ou seja, da descoberta de ativos, avaliação de risco, enfim, todas essas informações, levantar os assets e tudo mais. E no final do dia, o que se espera dessa consultoria é que ela traga uma informação para você, aonde estão os meus assets, aonde estão meus principais riscos e o número. Concordam que aquele número, em 1 hora, 2 horas, um dia, 2 dias, ele vai mudar? Ele vai mudar, ele pode ser menor ou maior, mas ele vai mudar. Por quê? Nesse meio tempo, você adicionou novas máquinas,
Você comprou novos equipamentos hospitalares, por exemplo, ou equipamentos relacionados ao seu negócio. Você contratou novas pessoas, ou pessoas foram demitidas, setores foram criados, né? Ou seja, você já fez toda uma mudança dentro do seu ambiente. As tecnologias mudaram, tudo mudou, né? Então, aquele risco não é mais um risco que a gente tinha anteriormente, tá? Isso é muito importante, gente. Por quê? O nosso objetivo aqui é trazer o cálculo desse risco automaticamente para vocês e em tempo real. Mesmo que você adicionou um computador, ou mesmo que você adicionou um dispositivo, ou mudou um usuário, ou aquele usuário teve envolvido em um incidente, ou o usuário foi demitido, ou novas pessoas foram contratadas. É fazer essa descoberta de ativos e fazer essa descoberta e avaliação de risco de uma maneira profunda, é, sempre de uma maneira cíclica, né? E sempre de uma maneira um ciclo virtuoso, né? Em real time scan, ou seja, eu faço a descoberta, avalio os riscos, faço as mitigações necessárias, depois eu faço a descoberta de novo, avalio os riscos, faço as mitigações necessárias. Isso é muito importante, gente, tá? É, e assim, acho que até para poder contextualizar, a gente faz isso com o IA, né? Ou seja, a gente consegue fazer a descoberta dos ativos, eliminar os pontos cegos, né? De ativos conhecidos ou desconhecidos, internos ou externos, de uma maneira rápida e fácil. A gente consegue classificar e avaliar esses riscos de uma maneira rápida e fácil e tomar as medidas, porque a gente usa um motor hoje para poder fazer tudo isso, tá? Um motor de IA. Will, então você está dizendo para mim que as consultorias de GRC acabaram? Não, não é isso, tá? Mas as consultorias, os consultores de GRC estão entrando numa nova era. Ou seja, precisam de ferramentas para poder fazer essa descoberta de superfície de ataque e avaliação de risco para serem mais efetivos. E é óbvio que a gente aqui precisa ainda do fator humano, porque a gente avalia o risco do nosso ponto de vista usando IA. Mas a realidade de negócio está no dia a dia com vocês e com os consultores, né? Então a gente precisa ter essa troca de ideias e de experiência, tá? E aqui esse é o meu último slide, depois a gente vai de fato para a plataforma e vai conversar bastante aí, e eu vou mostrar como isso funciona na prática, né? Aqui é um exemplo bem bacana e é um exemplo provocativo, né? Onde estão os meus ativos cibernéticos? Quantos são esses ativos cibernéticos? E qual que é o risco de exposição e vulnerabilidades? Qual que é a probabilidade de um ativo desse ser explorado, né? E o impacto que isso vai gerar para dentro da companhia. Ou seja, o que são ativos, né? O que são assets no final do dia? São as contas de usuários, são os endpoints, são os servidores, containers, domínios, Active Directories, workloads, VPN, 5G. É, tá. E quais são os vetores de ataque da minha companhia em cima desses ativos? São credenciais comprometidas, são credenciais fracas, são incidentes de ransomware, engenharia social, phishing, são vulnerabilidades de software que hoje não tem vulnerabilidade de software no ambiente, né? Ou de sistema operacional, ou de aplicações. O que faz diminuir, por exemplo, o meu vetor de risco, uma vulnerabilidade corrigida, ou o que faz aumentar uma vulnerabilidade não corrigida, né? Uma misconfiguration. Todos esses itens são vetores de ataque, tá? E é justamente nesse tema e olhando esse gráfico aqui que eu queria apresentar para vocês a solução Vision One e o Cyber Risk Exposure Management, que vai ajudar vocês a encontrar uma saída para esse desafio de postura de segurança e riscos cibernéticos alinhados ao negócio, tá? Só um minutinho que eu vou recompartilhar a tela novamente aqui para vocês da plataforma e a gente já vai direto aqui para conversar sobre a plataforma.
Hum. Ok, já compartilhei a tela. Bom, essa é a plataforma Vision One, tá? O Vision One, ele é muito diverso, ele é um produto é uma plataforma muito completa, né? Como eu disse para vocês, a gente consegue hoje agregar todas as ferramentas da Trend dentro de um único local, tá? E por que a gente fez isso? De novo, para poder capturar as informações e correlacionar essas informações e trazer as informações em tempo real dentro do Cyber Risk Exposure Management, ok? Bom, vamos lá. De cara aqui, o que que a gente já vê, tá? A gente tem um número aqui que é um número ponderado um número ponderado de risco da companhia. E, gente, esse número a gente não tirou da nossa cabeça, tá? Basicamente, o que a gente usa aqui é o NIST para poder fazer esse cálculo. Tem dois parágrafos interessantes, depois eu compartilho com vocês aqui no chat os parágrafos do NIST que tratam esse assunto de risco cibernético, tá? A gente não inventou a roda, tá? O que a gente basicamente fez aqui foi capturar todas as informações, separar essas informações em categorias. Então, essas categorias são exposição, ataque e security configuration, concatená-las em vetores que contribuem para esse risco cibernético, ou seja, os fatores que fazem meu risco aumentar ou meu risco diminuir, e capturar essas informações de assets dentro do meu ambiente. Will, é a primeira pergunta que todo mundo faz para mim aqui. Eu preciso ter todas as soluções da Trend para fazer a captura dessas informações? E a resposta que eu dou de cara, não, você não precisa, tá? É óbvio que os coletores da Trend, né? E isso é uma coisa bem importante, nos ajudam a trazer informações mais detalhadas. Mas a gente não quer que você desista do investimento que já foi feito aí, porque a gente sabe que o investimento vem em cibersegurança com muito suor, com muita prova de conceito e com muito esforço, tá? Mas a gente quer agregar essas plataformas que você já tem disponível aqui dentro e trazer esse risco ponderado através da medição em cima dos assets, tá? De novo, o que são assets? E a gente separa em algumas categorias específicas do que eu já tinha mostrado anteriormente. Então, assets são basicamente devices, que podem ser devices, servidores, notebooks, mobiles, por exemplo, tá? Switches e tudo mais. Podem ser face assets, internet face assets, ou seja, assets que estão expostos para a rede mundial de computadores, para a internet, que podem estar conectados ao meu domínio, meu site, por exemplo, ou aplicações externas, tá? Contas, que no final do dia são contas que estão conectadas ao meu Entra-ID ou ao meu Active Directory, por exemplo, tá? Aplicações, que são aplicações que estão conectadas aos meus devices, ou que são aplicações locais, ou aplicações SaaS, enfim, tá? E Cloud Assets. O que são Cloud Assets? Cloud Assets são nada mais são do que os cloud providers, AWS, Azure, Alibaba, Oracle Cloud, que também podem ser conectados aqui dentro para calcular esse risco medido dentro da companhia, tá? Avançando um pouco mais aqui, e eu vou fazer algumas pontuações, depois a gente vai e volta dentro da plataforma. De cara, o que a gente vê aqui é aquilo que eu falei. Cada dia que vai passando, a gente vai tendo um risco diferente. E o grande desafio aqui não é só saber qual é a medição do risco naquele, mas saber quais itens fizeram o meu risco aumentar e quais itens fizeram o meu risco diminuir, tá? Coisas importantes aqui. O risco ele vai ser medido, de novo, pelos vetores, aliás, pelos assets e os vetores que aqueles assets geraram, vetores de comprometimento que aqueles assets geraram, tá? E aqui é muito interessante, porque diariamente a gente faz a medição do risco e consegue dizer para você
quais foram os itens que fizeram o meu risco aumentar, é o que está em vermelho, e quais os riscos e quais os itens, os eventos que fizeram o meu risco diminuir. Cara, de novo, isso muda o jogo. Por quê? Quantas vezes você estava numa reunião com o board, aí a gente está falando para várias pessoas de N públicos aqui, né? E precisou de uma informação e você chamou o seu analista e o seu analista precisou de horas e às vezes dias para poder calcular essa informação. E aqui a gente tem na palma da mão. Isso aqui pode ser um app, tá? Vocês podem abrir no celular e consultar isso aqui em tempo real. E para você, analista, que está no dia a dia de operações, quantas vezes você teve dificuldade para dizer o que fez o seu risco aumentar ou diminuir? Ou até mesmo para dar um número ponderado para esse risco, tá? E a gente consegue ter essa informação em tempo real. Gente, isso aqui, de novo, muda o jogo, tá? De novo, conectando isso ao negócio de vocês, acho que isso é muito importante, né? A gente consegue hoje medir esse risco, né? E fazer a comparação com empresas do mesmo segmento, ou seja, empresas que estão no mesmo ramo de atuação que vocês, então na indústria de saúde, na indústria de têxtil, enfim, na educacional, a gente consegue fazer essa medição, essa comparação, tá? Consegue saber na região que vocês estão qual que é o risco ponderado, o risco médio dessas empresas, e consegue também ver o risco baseado no tamanho do tamanho da empresa, tá? Ou seja, empresas com o mesmo tamanho que vocês têm um risco X, empresas do mesmo segmento que vocês têm um risco Y, tá? Isso é muito importante e muito legal, porque no final do dia a gente está falando de risco e negócio na veia, né? A gente sai do techniquez. Lembra que eu falei para vocês? É, ou as empresas estão sendo compradas, ou as empresas estão adquirindo outras empresas, fazendo fusão. E estar na frente dos meus concorrentes, não só por causa desses fatores que eu mencionei, mas também por valuation, né, no mercado, é muito importante, né? Ou seja, aqui a gente valoriza a marca, valoriza o investimento que está sendo feito em cima da marca e da organização, tá? Por isso que comparar essas informações aqui é tão importante. Ok, boa. Gente, seguindo aqui com as informações e com a demo, tá? Eu queria mostrar uma outra coisa muito legal para vocês aqui também. A gente sabe que o risco hoje não é uma coisa exclusiva de um único departamento ou da TI ou da segurança da informação em si, tá? O risco hoje ele é compartilhado. Isso é muito importante, tá? Como a gente faz a separação do risco aqui dentro da plataforma, tá? Basicamente, você pode criar vários subíndices dentro da sua organização. Aqui é um exemplo baseado em setores da empresa, porque aí fica mais fácil saber o quanto de investimento e o quanto de priorização eu tenho que dar para cada setor. Ou seja, se eu tenho um problema na área de sales e marketing e eu estou numa consultoria e nós somos uma empresa de vendas, eu preciso alocar investimentos nesse item. E se o meu risco aqui é muito alto ou é um risco médio, ele precisa ser trabalhado de uma maneira prioritária. É um jeito de se ver isso, tá? Se eu estou falando de uma empresa que tem várias unidades e tem várias filiais e tem gestões diferentes, eu também preciso ter o risco calculado em cima dessas filiais. Que tal eu, por exemplo, criar um risco ponderado em cima de cada filial? A filial do Sul, do Centro-Oeste, ou a filial de São Paulo, ou do Centro-Oeste. E a gente compartilha essas informações e consegue entender e priorizar aonde está o meu risco e aonde eu preciso tomar as primeiras providências. Tá? Outra coisa muito interessante aqui também é que a gente precisa priorizar o risco. E eu vou fazer uma pergunta aqui, vocês podem responder aí no chat.
que o Thales vai ver todas as questões aí de vocês, tá? É, e assim, é uma pergunta para vocês pensarem e podem responder no chat, não tem um certo ou um errado, tá? Olhando essa tela aqui que vocês estão vendo, tá? Aqui a gente tem de novo as categorias que eu mencionei, né? Exposição, ataque e security configuration. E dentro de cada categoria você tem os vetores de ataque. Se você hoje. Só mencionando aqui também, eu tenho os riscos associados a cada categoria, a cada vetor e a quantidade de assets impactados. Olhando para essa tela aqui, qual seria a primeira ação de vocês? Né? Qual item vocês atacariam primeiro? Podem responder aí no chat aí. Vou deixar a galera responder um pouco. Eu não estou vendo o chat, mas fiquem à vontade. Bom, vou deixar a galera responder, mas eu tenho certeza que muita gente pensou em System Configuration, né? Por quê? Porque é onde está a minha maior quantidade de ativos impactados e a minha maior quantidade de eventos, né? Por que isso é importante, tá? Aqui a gente trouxe um sumário de eventos e um sumário de risco, tá? Mas nem sempre ir na minha maior quantidade de eventos vai ser a solução para os meus problemas. Por quê? Às vezes eu não tenho equipe disponível para resolver todos esses problemas. Ou eu vou precisar de um investimento muito grande em contratação ou em novos produtos, correção de problemas e tempo, enfim, e eu não vou ter essas pessoas disponíveis. A gente sabe que é difícil, tá? O que a gente fez aqui dentro da plataforma, tá? A gente criou uma função de priorização de risco. Então, como que a gente faz a priorização de risco dentro da plataforma? Basicamente, a gente vai selecionar um item a ser alcançado, que é o meu target, tá? A gente vai ter aqui algumas opções. Por exemplo, eu quero ir do risco que eu estou para o menor risco possível, ou seja, eu estou no risco medium e eu quero ir para o risco low. O risco medium para o risco low, eu tenho uma pontuação 66 e eu quero ir para uma pontuação 30. Para isso, eu tenho que resolver 120 eventos que impactam especificamente 1.566 assets. Ok, isso aqui pode ser uma tarefa muito complicada, porque eu tenho 120 eventos. Será que eu tenho mão de obra para resolver tudo isso? Eu resolvo muita coisa, mas pode ser uma tarefa difícil no mínimo e ousada. Tá, pode falar, Ui, Thales. licença rapidinho, William. Eu acho que travou a tua tela, tá na parte inicial do CREM ainda. Ah, tá. Eu vou parar o compartilhamento e vou fazer de novo, tá? Perfeito. Pessoal, enquanto o William é, arruma lá a tela dele, se esti- se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, vocês podem estar tratando aqui no chat, né? E a gente vai, ao longo da apresentação também, a parte final, as respostas, e enquanto o William está tratando ali, eu já vou respondendo vocês por aqui, tá? Sintam-se à vontade. Luciano, a ferramenta integra dados de outras soluções? Sim, sim. Tem, tem integrações com diversas outras soluções para estar trazendo essas informações para dentro do CREM, né? O Cyber Risk Exposure Management, tá? Então, mesmo se você não tem um dispositivo com algum agente da Trend fazendo a coleta de dados, você consegue fazer a coleta através de integrações nativas mesmo da ferramenta.
São Vol- diversos data sources que podem ser integrados aqui. Voltei. E. Opa, o William voltou agora. Estava Boa, gente. respondendo aqui uma pergunta que chegou ao chat do Sim, Luciano sobre integração com outros, né? Mas sim. aí você pode seguir aí, William. Já respondi aqui ele. Legal, legal. Desculpa, gente, deu uma pequena instabilidade aqui na internet, mas acontece. Thales, confirma para mim se você está vendo a tela aí novamente. Estou sim, pode seguir. Beleza. Eu vou mudar de tela. Confirma para mim se apareceu a Risk Reduction Goal. Apareceu sim. Beleza, então lá, continuando. Perfeito. Bom, bom, gente, obrigado, Thales. Qualquer coisa me avisa aí se tiver alguma outra interrupção. Tranquilo. Boa. Então, indo do risco médio, retomando o raciocínio, né? Indo do risco médio para o risco baixo, pode ser uma tarefa muito difícil, tá? Que tal eu ficar dentro do que a indústria em que eu estou inserido coloca como possibilidade? Tá, então, perante os meus concorrentes, esse aqui é um caso bem extremo, tá? Desse laboratório, eu tenho o risco 66 e empresas do mesmo ramo de segmento, do mesmo segmento, tem o risco 28. Ok, ainda é uma tarefa difícil, de 126 para 126 eventos a serem resolvidos, 1.500 e poucos assets, tá? Continuando, a gente está falando aqui do focar, então, vamos focar então aqui na questão de ter, por exemplo, resolver os 10 principais eventos. Olha que bacana. Resolvendo os 10 principais eventos, eu impacto uma quantidade de assets muito expressiva, diminuo um percentual muito bom dos meus riscos e economizo tempo. Veja, a gente criou uma estratégia que é possível aqui de ser executada, tá? Will, tá, mas cara, eu tenho uma pirâmide aqui, eu quero diminuir do meu risco 66 para o risco zero. Ok, não tem problema. Você pode selecionar um target a ser alcançado, der um apply, ou seja, em qualquer outro objetivo que você colocar aqui, você também pode dar um apply. E o que ele vai fazer? Automaticamente calcular esse risco, então o risco indo do 66 para o 28, quais os eventos eu preciso resolver dentro do meu ambiente, em uma ordem de priorização e de impacto, já dando as estratégias de remediação e os steps que eu preciso seguir para corrigir esses problemas. Gente, de novo, isso aqui muda o jogo. É muito, a gente tem essa informação na palma da nossa mão em tempo real, tá? Legal. Vou voltar aqui um pouquinho para a parte de Cyber Risk Overview, porque eu quero mostrar outras coisas interessantes aqui antes de a gente avançar um pouco mais, tá? Ainda falando sobre a parte do overview do risco, uma coisa muito importante está conectada na aceitação do risco, tá? E uma coisa muito importante que a gente hoje não faz é justamente documentar qual é esse risco aceito. Ou seja, eu posso chegar no meu CFO e dizer, cara, eu tenho 96, eu tenho, sei lá, eu tenho 100 máquinas com 3 mil vulnerabilidades críticas. É um número bem alto. Tá. Ele vai te perguntar, qual que é o risco em cima disso? A informação a gente já tem aqui, né? O número em números, né? Ok. Quanto isso representa de gastos para a gente ou de perdas no futuro? Hoje, a gente ainda não está com a função disponível, mas em Q4 a gente vai lançar o Cyber Risk Quantification, então vai ser possível ver essa informação em números, em valores também, tá? Isso é bem importante, Q4 a gente vai lançar essa função, tá? Mas vamos supor que você fez o cálculo desse risco em dinheiro e passou a informação para o CFO. E ele olhou, aquele número vai custar R$ 1 milhão para resolver todo esse problema. Ele olhou aquela informação, vou pagar para ver. Risco aceito. O que você vai fazer com. O que você vai fazer com esse com o CFO dizendo isso para você? Cara, você não pode sentar em cima desse risco. Você precisa documentar essa informação. Então, a gente tem uma função aqui que se chama risco aceito. E dentro daquele grid que eu mostrei para vocês de risco na tela anterior, você consegue selecionar os status.
aberto, fechado, em progresso, remediado, resolvido e, inclusive, risco aceito, para isso ficar documentado aqui dentro. Ou seja, eu não resolvi o problema, mas eu tenho grau de aceitação de risco desse item, tá? Legal, gente? Isso é uma coisa muito simples, gente, mas eu gosto de mostrar essa feature porque ele é muito importante, ok? Seguindo aí com a demonstração. Thales, confirma para mim, cara, só para mim ter certeza. Tá mudando de tela, tá tudo certo, né? Tudo certinho, tá mudando sim, William. Pode seguir. Legal, legal. Bom, lembra que eu falei para vocês que a gente consegue aqui fazer a descoberta desses assets e fazer a priorização dessas informações. Como que a gente faz isso? Recapitulando, acho que já teve uma pergunta no chat sobre isso, usando os nossos próprios coletores, que não precisam necessariamente de remoção, por exemplo, né? Vou usar um exemplo aqui do antivírus, né? Que tá todo mundo falando sobre isso. Não fiquem preocupados, a gente não quer colocar um produto de antivírus na máquina de vocês, quer trocar a solução de antivírus de vocês de endpoint, tá? De XDR, DR. Nosso objetivo é coletar informação. Então você pode continuar trabalhando com o investimento que você tem aí no teu Falcon, no teu produto no teu Symantec, enfim, no que você estiver utilizando aí, Sophos, enfim. O que a gente faz basicamente é colocar um coletor para poder analisar e trazer informações de telemetria para a gente. Will, não posso instalar mais nada nas minhas máquinas, tá? Não tem problema. A gente pode coletar essa informação usando um Network Sensor, que é um produto nosso, patenteado, tá? Ou pode usar um investimento que você já tem aí também. Ou seja, eu posso usar um coletor de um terceiro, um Tenable, um Nessus, por exemplo, ou outros produtos que fazem scanners gerais na rede. Porque eu trago vulnerabilidades e, além das vulnerabilidades, eu também posso trazer informações relacionadas a os endpoints ou os assets no geral, né? Então, credenciais, conectados a esses dispositivos, posso trazer switches, posso trazer firewalls e outras coisas conectadas a esse ambiente. Veja, em momento nenhum eu falei para você colocar um produto de antivírus ali dentro. Não é isso, não é sobre isso que a gente está falando. A gente está além desse conceito, tá? E reparem, né, que no menu Devices, né, esse carinha aqui, eu consigo saber quais são os meus devices, quais são os meus devices gerenciados e não gerenciados. Depois eu vou mostrar isso em outro lugar onde você consegue ver, tá? Consigo saber aonde eles estão posicionados, que tipo de device é esse, quais são as fontes em que eu encontrei, quais são os CVEs associados a esses devices, quais são os usuários conectados, em que departamentos que eles estão, colocar tags em cima deles, quais foram as últimas detecções. Gente, eu consigo ter muita coisa, muita informação, tá? E uma coisa muito importante, eu consigo dar valor em número, em potencial de risco a esse asset, que é o Asset Risk Score. Will, tá, mas você fez a classificação desse asset aqui, mas, cara, você não tá errado, não é esse número. Tudo bem, não tem problema. Você pode simplesmente vir aqui e modificar a criticidade desse asset. Então, a gente já faz um mapeamento da criticidade desse asset. Por N motivos, o nosso cálculo de score risk para ele é 96. Mas você pode modificar a criticidade desse asset se você quiser. Tá? Isso é bem importante, porque, de novo, a gente coloca o fator humano em cima aí do trabalho que a gente está fazendo. Tá? Boa, gente. A gente pode repetir esse mesmo item aí para Internet Face Assets. A gente faz sim um Threat Intel em cima dos domínios que você conectar aqui dentro dos domínios, no caso dos domínios externos, tá? Quando a gente está falando de contas, também a gente consegue conectar fontes de terceiro ou as nossas próprias fontes, então Active Directory, Entra ID aqui dentro, tá? Ou soluções de colaboração aqui também, quando a gente está falando da parte de e-mail, Office 365, Gmail, tá? Aplicações que são nativas da máquina, aplicações que são SaaS ou aplicações que são local apps. E uma coisa muito interessante, tá? Que vai além do contexto e já vai para um contexto de remediação. A gente consegue bloquear essas aplicações se for o caso. Tá? A gente consegue ver
Cloud Assets, ou seja, a gente consegue ver os assets que estão conectados ao seu cloud provider, fazer um mapa neural dessas informações, analisar virtual machines, analisar containers, data storage, databases, classificá-los também, como eu comentei com vocês, e localizá-los dentro do ambiente, tá? E dentro do contexto de APIs, também a gente consegue trabalhar ali em serverless, fazer a mesma pegada que a gente tem dos outros itens. Legal? Bom, avançando um pouco mais no conceito e já indo mais para uma parte de exposição ao risco, né? Ou seja, entender quais os fatores que contribuem para esse risco e mensuração desse risco conectado ao negócio, tá? A captura dessas informações e a priorização do risco. Vamos lá. Imaginemos que. Imaginemos não, porque assim, estou para dizer, Thales, a gente hoje tem os maiores vetores de risco, os caras que mais comprometem o nosso ambiente, vulnerabilidades e contas comprometidas. Tá? Eu diria que vulnerabilidades é um dos fatores mais complexos aí de se trabalhar dentro do ambiente. Tá? Falando um pouco sobre contas comprometidas, o que a gente consegue ver? O que são contas comprometidas? Contas comprometidas podem ser, por exemplo, contas vazadas na Dark Web, tá? A gente consegue ver essas contas vazadas na Dark Web, tá? Contas comprometidas podem ser contas de e-mail dentro da minha organização que fazem um forward para uma caixa não confiável, untrusted external location, né? Das informações que eu estou recebendo dentro do ambiente. Eu tenho um fator de comprometimento aí nessa conta. Ou vazamento de informação, né, no caso. Ou pode ser uma conta com geolocalização comprometida, ou seja, eu não posso estar em dois lugares conectando a mesma conta usando o mesmo usuário. É humanamente impossível, né? Então, ou seja, eu consigo capturar também quando essa conta está sendo usada, por exemplo, em 5, 6, 7, 8, 10 lugares diferentes, mesmo que o cara só estiver tentando fazer a conexão, que a gente chama de impossible travel, tá? E vamos usar um exemplo aqui de um leak de account, tá? Que informações que eu vou ter aqui? Por exemplo, informações da conta que foi vazada, tá? Informações de quando ela foi vazada, que itens foram vazados, qual a campanha que está exposta a esse vazamento de credenciais na Dark Web e quando foi feito o último change password dessa credencial. Veja, se eu tenho um vazamento pós-change de credencial, concorda comigo que é um problema grave? Porque essa conta está vazada com uma credencial que já foi trocada o password. Então o risco é muito alto. Tá? Will, como eu respondo a esse tipo de coisa? E aí a gente já vai avançando para a parte de remediação. Então, essa conta, por exemplo, a gente tem o Impossible Travel claramente, porque eu tenho várias tentativas de conexão, então é uma conta com um risco alto, né? De tentativas de logon com sucesso e insucesso, né? E além disso, eu tenho outros fatores de risco conectados a essa conta, que são fatores de risco relacionados a possíveis problemas de impossible travel, phishing, conta vazada, eventos de conta vazada ou eventos de ataque em potencial. E eu vou mostrar isso aqui para vocês como que funciona, tá? Will, o que eu posso fazer nesse caso? Facilmente você pode vir dentro da plataforma, aqui em Asset Risk Graph, clicar com o botão direito em cima dessa conta e executar uma ação. Essa ação pode estar conectada ao Disable User Account, por exemplo, ou a forçar o sign-out desse usuário, ou a forçar o reset desse password. Tá? Gente, isso aqui é espetacular, porque eu não preciso no Active Directory. Eu posso fazer daqui diretamente. Não preciso sair da plataforma. Tá? Will, eu posso executar isso aqui automaticamente? Sim, você pode executar isso aqui automaticamente através de um playbook. E sempre que você encontrar
esse tipo de evento ou esse risk score, você pode trabalhar, por exemplo, já numa resposta específica mais ativa, né? Então, de bloco, da conta e tudo mais. Ou eu posso fazer uma campanha de awareness, né? Ou seja, eu posso criar uma conscientização para o usuário. Ou seja, estou conectado a esse evento, né? Caí ali numa campanha de phishing, por exemplo, ou o meu risco está muito alto, proativamente, ou a minha credencial foi vazada. Bloqueio, mando o cara para uma campanha de awareness para poder fazer a conscientização desse usuário, tá? Legal. Como é que tá o chat aí? Tá muitas perguntas, Thales? Tem uma aqui do Robson, mas é sobre informação mesmo, parte de documentação, dos parágrafos do NIST onde está baseado o CREM, o Cyber Risk Exposure Management. Eu vou colocar depois aí no final para vocês. Eu já coloco certinho o link para vocês poderem acessar diretamente, tá? Boa, bacana. Beleza. Legal. Seguindo, tá? Bom, facilmente eu consigo fazer remediação. E, gente, a remediação não está conectada apenas na questão de identidade, de credenciais. Eu posso, por exemplo, isolar o endpoint dessa credencial. Eu posso executar um shell remoto dentro desse endpoint. Eu posso, por exemplo, executar comandos específicos ou mandar algum pacote para esse endpoint, tá? Isso é muito bacana. Bom, falando sobre vulnerabilidades, né, conforme eu prometi anteriormente. Aqui, eu já tinha comentado antes, né, que hoje a Trend faz a descoberta de vulnerabilidades ativamente, né, e a gente consegue trazer essas vulnerabilidades todas para dentro do nosso produto. E o legal é que a gente consegue fazer a priorização dessas vulnerabilidades, tá? E aqui a gente não está falando só de assets internos, a gente está falando de assets externos, containers, VMs e serverless, então aquela questão de API que eu mostrei para vocês anteriormente, tá? E é muito bacana, porque no final do dia eu priorizo por asset ou por CVE e faço as correções necessárias aqui dentro do ambiente. Uma coisa muito importante, a gente não aplica as correções de vulnerabilidade dentro do ambiente. Essa função ainda não está disponível. Contudo, a gente tem uma medida de remediação que se chama Virtual Patching, tá? O Virtual Patching nada mais é do que o IPS que blinda a exploração de vulnerabilidades via exploit em cima desses dispositivos. A gente pode fazer isso tanto na camada de endpoint, quanto na camada de endpoint servidores, né? Quanto na camada de rede usando um appliance, tá? Boa. Gente, seguindo aí, para a gente falar de outras funções aí do Cyber Risk Exposure Management, tá? Como eu falei para vocês, a gente descobre hoje muitas vulnerabilidades, tá? A gente já fazia descoberta de vulnerabilidades e a mensuração dessas vulnerabilidades dentro do endpoint. O que a gente fez basicamente aqui? Tá? A gente está lançando, a função está em preview e a gente deve no futuro colocar essa função disponível para todos os nossos clientes, tá? De Network Vulnerability Scanner. Will, você concorre com Nessus e Tenable? Sim, tá? É uma ideia aqui. Então, ou seja, já que a gente descobre vulnerabilidade, por que não? A gente não pode fazer scan autenticado na rede toda para poder aumentar a nossa visibilidade. A gente já fazia o scan, só que não era autenticado, a gente fazia por flow, espelhando porta. E no final do dia, a gente funcionava mais como NDR e não como Vulnerability Scanner, tá? Então a gente aumenta a nossa capacidade de verificação aqui e tomada de decisão para a rede como um todo, tá? Outro item bem bacana que eu gosto de mostrar aqui é o ataque prediction, tá? Gente, isso aqui, de novo, tá mudando o jogo pra gente, tá? De novo, eu deixo de ser reativo e me torno preditivo. Aqui, acima de tudo, preditivo. Por quê? Eu consigo fazer um mapa neural ou um mapa de possíveis explorações de potenciais ataques dentro do meu ambiente, usando as informações que eu já capturei anteriormente, de vulnerabilidade, de riscos associados a misconfiguration, riscos associados a credenciais vazadas e tudo mais. Eu crio esse mapa e digo para você
quais são os potenciais pontos de entrada de um atacante dentro do meio ambiente. Que caminho ele iria percorrer? Gente, aqui do lado a gente conta essa história. E, cara, de novo, isso aqui muda o jogo para análise de predição de ataque, tá? Uma função também que já está disponível para vocês e vocês conseguem trabalhar aí de uma maneira bem bacana, tá? Entrando um pouquinho no conceito de CSPM, né, a Cloud Security Posture Management, a gente tem uma ferramenta de postura de segurança em cloud que vai trazer para a gente toda a parte de misconfiguração em cloud provider, né? Então, AWS, Azure, GCP, Alibaba Cloud, a predição e a predição desses ataques, né, usando o ataque path que eu mostrei anteriormente, só que na cloud, a predição de possíveis problemas em cima de compliance, ou seja, eu uso informações relacionadas a frameworks de mercado, né? E calculo o quão aderente nós estamos a esse framework. Ou seja, o que está em cinza ou preto aí para vocês é o que falta concluir para estar aderente. E o que está em azul é o que já está aderente e resolvido, tá? De novo, facilmente eu consigo fazer um assessment de ISO 27001 dentro do meu Azure, por exemplo, para entender o quão aderente estamos a esse framework, tá? Além disso, eu consigo calcular e entender qual que é a minha postura de segurança conectada a vulnerabilidades desse ambiente e a misconfiguration, isso é muito importante também, tá? E o potencial risco em cima dos meus assets conectados à nuvem, virtual machine, serverless, databases, container, etc, tá? Continuando, isso aqui também é muito bacana. Eu consigo ter a postura de identidade do meu ambiente, de novo, conectando Active Directory, Entra ID, a parte de e-mail também, tá? E consigo entender quais são os meus maiores fatores de exposição, ou seja, meus highlights e riscos de exposição baseado nos problemas que eu tenho e dar priorização na resolução dos riscos e eventos. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, credenciais com MFA desabilitado, concorda comigo que é um risco? Se eu tenho credenciais com Password Expiration Disable, concorda comigo que é um risco? Se eu tenho credenciais antigas, né, stale account, desabilitadas há mais de 180 dias, mas ainda dentro do meu ambiente, isso também é um risco. Eu concateno todas essas informações e priorizo esses eventos baseado nos riscos que eu já estou enxergando lá nos meus sensores e dou uma postura de segurança dentro do meu Active Directory. Tá? Legal. Bom, continuando. Outro item bem importante, a parte de compliance management, né? Hoje a gente também consegue usar os principais frameworks de mercado. Isso aqui é bem legal, tá? Porque a gente ainda está em evolução. A gente deve lançar em breve para outras ferramentas também a análise de postura e compliance em cima dos principais frameworks para as nossas ferramentas. Ou seja, se eu estou falando de uma ferramenta de e-mail, no caso da Trend, ou uma ferramenta de endpoint, no caso da Trend, eu consigo, baseado nos principais frameworks, entender o quão compliance a gente está. E associado a essa informação, eu também consigo dizer o que precisa ser resolvido para eu estar compliance. Então, usando esse exemplo aqui, né? Vamos pegar aqui um framework específico, tá? Vamos pegar esse aqui, tá? Esse específico aqui. Ele vai me dizer quais são os itens associados a esse item do framework, tá? E quais itens eu preciso resolver dentro da plataforma, tá? Gente, de novo, isso aqui é muito bacana, porque
quando o auditor, quando a auditoria bate ali para a gente, pede, eu preciso saber qual que é minha aderência de framework em cima, aliás, em cima do framework X. Cara, e às vezes eu não tenho essa informação para dar, tá? Então, clicando aqui em Compliance Analysis, e dentro do framework específico, eu consigo ir trabalhando, analisando os principais controles, clicando aqui na parte de análise, né? E entender o que precisa ser resolvido, tá? Boa. Isso aqui é bem bacana. Falando um pouquinho mais ainda sobre o Security Awareness, né? Eu consigo trazer os meus usuários para fazerem campanhas personalizadas, ou campanhas usando um template específico aqui do produto, tá? Essas campanhas podem ser executadas através de um evento trigado na plataforma, ou você pode disparar essas campanhas imediatamente no momento que você quiser, tá? Isso é bem bacana. Eu posso usar templates customizados, usar landing pages customizadas se eu quiser, ou usar os próprios templates que eu já tenho disponível aqui, tá? Você pode personalizar esses templates, não tem problema nenhum, inclusive também personalizar os e-mails. E as simulações vão dar para vocês a informação de quem clicou nesse link, quais foram os usuários, e você já consegue disparar essa campanha de awareness para ele depois, a qualquer momento, ou a partir de um evento específico, tá? Ô, Thales, acho que a gente já está indo quase chegando para o final. Eu vou falar mais um pouquinho aqui só da parte de mitigação e acho que depois a gente pode abrir para perguntas e respostas aí da galera, tá? O que Fechou, você acha? tranquilo. Acho bacana. Beleza. Boa. Seguindo um pouco. Por enquanto a gente falou só de visualização de risco e análise de risco, como a gente pode verificar essas informações. Bom, o que a gente tem aqui, por exemplo, de integrações? E aí acho que alguém também perguntou isso para você. Aqui eu gostaria de mostrar e apresentar para vocês todas as possibilidades que a gente tem de integração de produto, tá? Will, paga mais por isso? Não, vocês não pagam a mais por isso, tá? Essas integrações são nativas e as integrações são grátis. Vocês podem usar na faixa, tá? E elas vão contribuir para uma série de coisas, tá? Então, essas aqui são todas as integrações aí, os principais fabricantes aí de mercado. Vou passando aqui para vocês poderem ver. Aqui está a parte de Security Playbook, né? Então, você consegue ter playbooks prontos, né? Templates prontos para execução e resposta baseados nos meus incidentes, que isso aqui é um SOAR nos meus eventos, tá? Você pode personalizar esses playbooks se você quiser, tá? E criar novos playbooks personalizados. Os playbooks vão ser acionados a partir de gatilhos, tá? Pegando um exemplo aqui de Liquid Account, por exemplo, né? Então, uma conta comprometida, o que eu vou fazer? Eu vou desabilitar a account e vou isolar o endpoint. Então, sempre que eu verificar esse tipo de acontecimento, eu vou executar essa ação. Tá? Falando um pouco de resposta ainda, né, a parte de mitigação, todos esses eventos podem ser correlacionados através de modelos de detecção, né? Esses modelos de detecção podem ser capturados através de conectores nativos ou conectores de terceiro, caso a gente não tenha nenhum conector de terceiro que você tenha dentro do seu ambiente. Ainda assim, a gente pode usar a API para poder conectar. Caso você também não tenha, a gente pode até deixar uma pauta possível aí para as próximas conversas que a gente tiver aqui, falar um pouco sobre o CIEM da Trend também. A gente pode conectar via CEP, tá? Tudo isso conectado a um modelo a modelos de detecção que podem ser customizados, tá? Para vocês, ou pode serem usados modelos específicos já criados na plataforma. Como a gente entrega tudo isso para vocês? Através de Workbench, que são basicamente alertas enriquecidos desses incidentes. Esses incidentes podem ser tratados
em novos casos, na criação de novos casos. Eu vou pegar um exemplo aqui rapidamente para vocês verem, ou podem ser tratados imediatamente na descoberta desses eventos. Então, tratados automaticamente, né, via automação, né, de playbooks, ou, por exemplo, se eu quiser, vamos pegar esse exemplo do e-mail aqui, fazer um quarantine message ou deletar, eu posso fazer, ou pegando aqui um outro exemplo de credencial, eu posso fazer o reset da credencial, ou se tivesse um exemplo aqui de máquina, não estou nem vendo nenhum aqui, mas eu poderia, por exemplo, fazer o isolate dessa máquina, se fosse o caso. Outra coisa bem interessante aqui é que no menu lateral, vai estar na esquerda para vocês, eu já tenho os highlights descritos desse evento e posso usar a IA para perguntar o que mais eu posso fazer, tá? Alguém já perguntou em chinês ali, mas vocês podem perguntar em português e ele vai responder para vocês de uma maneira simples, sem dor de cabeça, um descritivo do que está acontecendo, tá? E vai dar a informação do que vocês já podem executar para remediar esse item. Outras coisas importantes aqui que eu queria compartilhar com vocês dentro do Workbench, e já finalizando e abrindo para perguntas, Thales, tudo que a gente está fazendo aqui está correlacionado a Mitre ataque. Então, todas as etapas do Mitre ataque você consegue capturar aqui e entender em qual posição eu estou. Inclusive, apenas para contextualizar, dentro do Cyber Risk Overview, eu também consigo ver, deixa eu pegar aqui, eu também consigo ver em uma tabela do Mitre especificamente quais os eventos e em qual fase de ataque do Mitre eu estou dentro do meu ambiente, tá? Isso é bem bacana, gente, porque isso proporciona uma visibilidade muito bacana e aí facilita a priorização e a execução em que momento eu estou de cada evento, tá? Essa tabelinha aqui. Ok? Gente, é isso. Eu tentei passar por todos os itens. É um assunto bem extenso, muito interessante de se trabalhar. Thales, eu já tinha feito essa apresentação outras vezes. E sempre eu me surpreendo. Eu sempre costumo dizer que o roteiro ele vai se construindo, né? E sempre eu faço de um jeito diferente, tem coisa nova. E acho que foi bem proveitoso aí. Acho que eu consegui trazer muitos insights para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu já vou respondendo aquela questão que eu comentei do parágrafo do NIST. E se você quiser vir para perguntas e respostas, enquanto eu já vou colocando aqui no chat, tá? Perfeito. Muito obrigado, Will. De fato, o Vision One é uma plataforma bem extensa, tem bastante coisa aí. O que a gente viu hoje é só a parte do Cyber Risk Exposure Management, mas tem muito mais coisa, tá, pessoal? Algumas questões aqui que eu separei. Tem umas questões aí que estão em anônimo, vão ser enviadas. O Frederico perguntou, aqui no chat mesmo, vi que a ferramenta também atua na descoberta de vulnerabilidades. Ela seria substituta para a ferramenta de análise de vulnerabilidade da Tenable ou se completariam? Boa, antes eu só estou enviando aqui o parágrafo do NIST para a galera poder olhar aí, tá? Mandei aqui no chat 830 e 860, tá? Boa. Bom, isso vai depender do planejamento da empresa. A gente sempre fala de aproveitar o investimento que já tem disponível dentro do ambiente, tá? Ou seja, se você tem Tenable, a gente consegue substituir o Tenable sem problema nenhum, tá? Se você tiver um contrato longo e precisa manter esse investimento, a gente pode complementar. Ou seja, a gente pode trabalhar usando o Tenable para contribuir com um dos vetores de risco de vulnerabilidade, tá? Uma coisa interessante é que algumas dessas plataformas também são patch management. Então, nesse caso, o patch management complementa. Vou dar um exemplo aqui da Manage Engine, que pode ser integrada à plataforma diretamente aqui, tá? Inclusive no exemplo de remediação que eu dei ali também, tá? Então, dependendo do apetite de investimento da empresa,
Se você já tem o produto, você pode manter, proteger seu investimento, ou se você já está para trocar, você pode usar a ferramenta que a gente tem aqui de descoberta de vulnerabilidade, tá? Perfeito. A Michelle tinha perguntado mais cedo, aqui no chat mesmo, sobre o valuation da empresa ter relação com segurança de dados. Ela perguntou se eu tinha mostrado alguma tela na apresentação, específica sobre isso ou só foi o comentário mesmo, que ela não tinha visto. Uhum. Ela só tinha escutado. Foi só um comentário, tá, Michele? Obrigado pela pergunta. Porque, como a gente trabalha com diversas empresas, e eu já trabalhei muitos anos também em consultorias relacionadas a cyber risco e segurança da informação, em segurança da informação, a gente sabe que o valuation da empresa diminui ou aumenta dependendo dos fatores de risco conectados ao negócio. E segurança da informação é um fator de risco preponderante ao negócio. Você pode pesquisar sobre esse tema aí no Google, ele tem bastante material aí sobre isso, tá? Depois, se quiser, eu posso complementar aí, me procure depois aí, me mande e-mail que eu mando material adicional para vocês, se for o caso. Off-trend, tá? Boa. O Frederico fez mais uma aqui no chat, já vou repassar, que tem a ver com a última pergunta dele também. Uhum. Se não tiver Tenable, a ferramenta substitui integralmente, ou seja, ela já faz toda a parte de análise, tanto com scan credenciado ou não credenciado, Uhum. e apresenta para a gente na plataforma. Sim, sim. A gente consegue substituir autenticado ou não autenticado, tá? Perfeito. Agora umas perguntas que estão aqui como anônimo, não tenho como citar nomes, então. Tá. O Attack Path Prediction, ele necessita do agente instalado ou só com conectores, né, de terceiros, enfim, ele já está funcionando? Não precisa de nenhum tipo de instalação de agente, tá? É óbvio, quando a gente tem o coletor instalado, né? Que não é o agente, é o coletor, tá? Boa. Na máquina, a gente vai ter mais informações ainda. Então, a chance de a gente encontrar mais brechas é maior, tá? Mas se você não tivesse nada disso, vamos supor que você tivesse um ambiente totalmente em cloud e a gente estivesse falando de Cyber History Exposure Management para cloud, não importa se você tem ou não um agente instalado, a gente conecta via API e faz essa análise de predição de ataque. Perfeito. Agora, a próxima pergunta, aproveitando o gancho que tu falou de cloud, está aqui. É, assim, quando a gente fala em cloud, no geral, das dores de cabeça que podemos ter são serviços que foram ligados e não estão mais sendo utilizados, ou podem ser melhor utilizados, né? Porque tem tudo base em custo, a gente sabe que pode sair caro. A, a parte de cloud aí do Cyber Risk Exposure Management, ele também tem uma avaliação, um assessment para melhores configurações do ambiente cloud? Sim, para melhores configurações, sim, é o CSPM, né? Então, ele vai mostrar misconfiguration ali, e vulnerabilidades ou aderências de firmware específicas, né? A gente não consegue ainda medir custos, né? Então, que é conectar o billing ali, tá? Mas eu acredito que nos próximos, não vou dizer, não vou falar tempo, tá? Mas eu acredito que daqui a um tempo, possivelmente, a gente vai conseguir ver isso também. Mas ainda a gente não consegue ver billing, tá? Mas é um item bem interessante. A gente consegue ver esse configuration, inclusive quando a gente está falando de proteção, aí já falando de uma camada mais reativa, né? A gente consegue, inclusive, quando conecta as duas ferramentas, a Vision One com o Cloud Provider, a gente consegue, quando a máquina dá down, a gente consegue dar down na proteção também. E se o cara tem um modelo de compra de crédito, a gente consegue ser bem eficiente também, porque a gente diminui o uso de crédito do nosso lado também. Tá? Perfeito. Tinha uma pergunta aqui, mas você respondeu logo ali no começo também, sobre a avaliação de risco por setor. Então, consigo ter um risk score separado por setor, correto? Sim, sim, consegue fazer o assessment de risco por setor, ou enfim, você pode criar a divisão que você quiser ali e só precisa categorizar os assets, né? Ou seja, para fazer isso. Perfeito. Sobre a questão dos playbooks, a gente consegue ter automação tanto para resposta para os endpoints, tanto para contas, para o ambiente em nuvem, e também em questão, por exemplo, de detecções. Você mostrou ali o Workbench. Eu consigo ter tanto a parte de automação, ao fazer ação manual, e envio para alguma sandbox. A Trend tem a sua própria sandbox no Vision One, correto?
Sim, do final, né? A gente tem a nossa própria sandbox, a gente consegue enviar as informações para análise em uma sandbox, então os artefatos de arquivo, IPs ou URLs, inclusive consultar terceiros também, inclusive tirar uma foto do que aquele arquivo ou URL, enfim, aconteceria caso o usuário clicasse. Qual que foi a outra pergunta mesmo? Você perguntou no começo? Sobre playbooks? Playbooks, isso. Tanto no Playbook, tanto direto no Workbench, a gente consegue ter esse tipo de resposta com a sandbox envolvida, correto? Sim, sim, consegue. Consegue fazer com a sandbox no playbook ou manualmente, tá? É Perfeito. importante dizer que todas as ações que a gente faz manualmente faz no playbook e vice-versa. Tá? Boa, bacana. O Paulo Henrique Lira mandou aqui, ó. Pouco se desenvolve plenamente do zero. Qual a base open source que baseou essa ferramenta? Repete a pergunta, eu não entendi muito bem. Se você puder repetir, Thales. Perfeito. Paulo Henrique aqui. Pouco se Uhum. desenvolve plenamente do zero. Qual a base open source baseou essa ferramenta? Tá. A Trend surgiu da onde, né? Tá, a Trend é uma empresa japonesa. As ferramentas que a gente tem aqui, elas são antigas, tá? Bom, eu estou há 13 anos e a gente já tinha várias dessas ferramentas, né? Eu não sei precisar exatamente se em algum momento a gente usou ferramentas open source para análise, ou melhor, para construção disso, né? Mas eu acredito que tudo que está posto aqui são coisas que a gente veio construindo ao longo dos anos, né? Então, a medição de risco, por exemplo, não é uma coisa fora do comum, né? Se não é uma coisa que a gente está inventando a roda, né? Isso já era feito, a gente só produtizou o conceito de medição de risco, tá? Perfeito. Mais uma aqui do Gabriel Bandeira. Já possuo o Trend Vision One todo configurado. O Attack Path Prediction já está funcionando? Pois o meu informa que não há caminho de ataque identificado baseado na configuração atual e dados disponíveis. Tá. O Attack Path Prediction ele está habilitado para os clientes, né, que tem Cyber Risk Exposure Management na versão Essentials, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar aqui. Então, ele tem que avaliar se ele está com a versão Essentials ou a Core. Deixa eu só confirmar. Peraí, gente, calma aí. Tá, ok, confirmado. O ataque prediction tá na versão Essentials, tá? Como que eu confirmo qual versão eu tenho, tá? Pode ser dentro da própria tela de Cyber Risk Overview, no canto direito superior, embaixo ali da onde estão os alertas, eu tenho uma engrenagemzinha ali, e aí eu consigo suitar o pacote que eu estou usando. E ele também informa qual é o pacote de utilização. Então, a premissa é você ter o Cyber Risk Exposure Management na versão Essentials. Perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal? Por aqui, deixa eu ver o nosso. O dele é o Core que ele mandou aqui. É Will. o Core. Tá, o Core não tem disponível essa função, só no Essentials mesmo, tá? Boa. Perfeito. Então, acho que a parte de perguntas aqui não tem mais nenhuma. Então, vamos encerrando aqui. Eu gostaria primeiro, né, de agradecer aí tanto ao Will, tanto todo o pessoal que está aqui com a gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado, Will, aí, pela apresentação. Foi uma aula mesmo. Ô, Muito cara, massa, muito obrigado. show. De verdade. Obrigado, pessoal. Algumas, alguns avisos, né? Em outubro, agora, a gente vai ter o mês da conscientização de cibersegurança. E aí a gente está convidando vocês, a gente aqui da Ed Protect está convidando todos vocês a conferirem nossas ações, né? Elas vão estar, vocês podem estar acompanhando no LinkedIn da Ed Protect e também avisar vocês que ainda temos novas duas edições do Collab, tá? Aí em breve nós vamos divulgar para vocês, fiquem de olhos aí, fiquem atentos, tá? Porque aqui o jogo é assim, né, Will? É É isso só, aí. é só apresentação massa, cara. Isso aqui É é isso aí. aula. Muito obrigado, viu? Obrigado, querido. Um abraço para vocês todos. Obrigado pelo tempo de vocês aí. Um abraço, pessoal. Muito Um obrigado. abraço. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.